percebeu como existem pessoas que falam e todo mundo para escutar, mas quando você tem uma boa ideia, você sente que ninguém te escuta? Você vai, grava um story e ninguém assiste, porque não é o que você fala, é como você se comunica. Porque como você se comunica vai influenciar diretamente se as pessoas confiam em você, prestam atenção em você ou simplesmente querem trabalhar com você. Você pode estar entregando ouro na sua mensagem, mas se você não souber envelopar bem a sua mensagem, esquece. Você não vai conseguir, porque todo dia eu vejo profissionais ruins, profissionais medíocres, entregando envelopes lindos, dizendo, eu entrego aquilo, eu prometo isso, e no final aquele profissional não entrega nada, não tem resultado para o cliente. Mas o envelope dele, a mensagem dele é tão bem entregue que o cliente acaba fechando com ele e não com você, que é um bom profissional, uma pessoa que quer fazer a diferença, que quer entregar. E você tem que se preocupar o triplo, porque imagina um profissional ruim conseguindo e você não. Você tá ali numa roda de conversa e você não consegue falar a sua ideia, expor sua mensagem. Você sente vergonha. E deixa eu te falar, muita gente acha que comunicação é algo que você precisa nascer extrovertido, que você precisa nascer se comunicando bem, falando bastante. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca fui uma pessoa comunicativa, nunca fui uma pessoa extrovertida, eu era aquela menina da sala que ficava no cantinho escrevendo e não falava com ninguém. Comunicação é uma habilidade treinável. Eu, como eu falei, não era uma pessoa extrovertida, não era uma pessoa que me comunicava bem. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu gravei em 2022 para os meus melhores amigos, eu me comunicando e como minha comunicação era ruim. 2 do blog. Bom, esse dia foi bem simples, tá ligado? Eu tive que acordar tarde, porque eu acabei dormindo tarde no outro dia. Aí eu acordei tarde, fiz umas coisinhas, nem lembro o que eu fiz. Meu Deus, olha a forma que eu me comunicava. Engraçado, porque na época eu não criava conteúdo, eu não tinha intenção e nem estratégia. Por isso eu não prestava atenção em como era a minha comunicação, não prestava atenção em como eu me posicionava na minha vida. E é engraçado ver o quanto isso mudou e o quanto isso fez diferença pra mim. Olhando hoje, o problema fica muito nítido. Porque nunca foi falta de ideia ou nunca foi falta de vontade. O problema foi que eu era tímida, que eu era insegura, que eu travava. Tanto que tem um exemplo que eu lembro até hoje, que eu fui pedir um pão na padaria e o balcão era muito alto e eu ficava assim, no balcão, não conseguia enxergar e a mulher não conseguia me ver e eu simplesmente não consegui chamar ela, não consegui levantar a mão ou falar, com licença moça, oi, tudo bem? Não, eu travei ali, eu não conseguia chamar, tinha vergonha. E queria pedir uma água no restaurante, ficava com vergonha de chamar o garçom. Chama ali o garçom pra mim, é que eu não consigo. Gente, tava numa roda entre amigos, veio uma opinião contrária, que eu queria me posicionar, queria conversar, falar minha ideia, só que eu falava, gente, posso falar agora? Ninguém vai te escutar, ninguém vai parar para te escutar se você não tiver uma posição, se você não tiver uma comunicação clara, se você não chegar ali, oi gente, tudo bem? Eu discordo. Eu concordo com isso. Posiciona. Bota o pé no chão. E sabe, isso criava uma barreira muito grande na minha vida. E quando eu entendi os elementos que eu vou te contar hoje nesse vídeo, mudou. Eu consegui me posicionar, eu consegui conversar com as pessoas, eu consegui conhecer novas pessoas, gerar novas ideias, melhorar principalmente na criação de conteúdo, conseguir falar melhor, desenvolver melhor na frente das câmeras. Tanto que se você pegar e olhar um vídeo meu ali de agora, quando eu comecei no YouTube, você vai ver
a minha desenvoltura, como eu melhorei nos meus vídeos e como eu me esforço todos os dias para melhorar. Então você consegue melhorar a sua comunicação. Eu tenho certeza que se você sair desse vídeo e aplicar o que eu vou falar, realmente ir lá e fazer, você vai conseguir melhorar a sua comunicação e seu posicionamento. A primeira coisa que muda muito na sua comunicação é a sua dicção, a forma como você pronuncia as palavras, porque às vezes você fala rápido demais e ninguém te entende ou você fala com a boca fechada assim, gente, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Acredite ou não, isso faz muita diferença, muita diferença. Vergonha de falar, então, oi, gente, tá tudo bem com vocês? Com minha boca fechada, com vergonha, com posição assim. Não, oi, gente, tudo bem com vocês? Como também eu vou falar sobre isso depois no vídeo, que é a expressão corporal. Isso muda tudo, gestos, a forma como eu me inclino na hora de falar uma mensagem mais importante. Eu volto, continuo o vídeo, na hora de você gravar, na hora que você está falando com alguém, a dicção, ou seja, a forma como você vai pronunciar, vai influenciar diretamente em como a sua mensagem vai ser recebida. Uma questão muito importante, a sua boca e a sua língua são músculos treináveis. Então, um exercício que você pode começar fazendo agora é ler em voz alta. E assim, parece um pouco bobo esse exercício, porque é um exercício que você faz com seus filhos, ou que as crianças fazem para exercitar. Mas quando você vai aprender uma nova língua, você fazer isso vai te ajudar demais. E na sua comunicação também, que é você falar claro, comunicação. Na hora de você estar lendo, você fala: oi, tudo bem com você? Quando você quer aprender palavras mais difíceis ou ficar com um vocabulário mais vasto, um vocabulário mais formal, e você quer aprender estas palavras, ou por exemplo, quem faz medicina, quem faz direito, que precisa aprender palavras meticulosas, palavras mais complexas, você tem que ter esta fala de falar as palavras bem pronunciadas. Por quê? Porque você vai treinar os seus músculos da língua e da boca, e assim o seu cérebro também vai captar melhor estas palavras. E na hora que você for se comunicar, vai ficar muito mais fácil de você falar deste jeito, que as pessoas vão prestar muito mais atenção em você. Segundo ponto que muita gente não presta atenção, não é só como você se comunica, é da onde sai a sua voz. Então, vamos começar por, existem duas vozes, a voz de peito e a voz da cabeça. A voz da cabeça é uma voz mais fina, uma voz mais insegura, que normalmente a gente usa quando a gente está num jantar ou quando a gente quer pedir alguma coisa com gentileza. Por exemplo, o garçom veio trazer assim do seu lado e você fala: nossa, muito obrigada, viu, por trazer. Uai, pode trazer mais uma água para mim, por favor? Você fala com mais gentileza, você fala com aquela voz da cabeça, uma vozinha assim mais para agradar. Já a voz do peito é uma voz com mais presença. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como se comunicar melhor. Entendeu? Na voz de cabeça, eu vou falar: oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês como se comunicar melhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês, entendeu? A diferença é que a voz de peito tem mais presença e não é sobre gritar. Comunicação não é sobre gritar. Eu quero me posicionar melhor. Não é gritando que você vai conseguir se posicionar melhor. É com essa voz de peito, é com essa voz de presença. O que é muito engraçado que eu vejo acontecendo é que as pessoas, na maioria das vezes, têm uma voz de peito, têm uma voz de presença, né? Quando estão ali no grupo, conseguem falar. Quando estão conversando com uma pessoa, tem uma voz de presença. Aí liga a câmera. Oi, gente, tudo bem? Agendas abertas. Não consegue se comunicar, não consegue exercer essa voz de peito.
Então, um exercício para você que quer melhorar a sua comunicação na criação de conteúdo é exercitar essa dicção, exercitar essa voz de peito e ter uma presença ali na hora de você falar com a sua audiência, como se você estivesse conversando ali com alguém. O terceiro elemento é energia. Comunicação é energia. A forma como você transmite essa energia para o vídeo que você está gravando ou para a pessoa que você está querendo comunicar sua mensagem é muito importante. Seguinte, mesma coisa de eu pegar e falar: oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre... Ok, eu falei, né, com uma voz para fora, eu não falei para dentro, eu falei: oi gente, tudo bem? Não, falei com uma voz para fora, mas eu não tive presença, eu não falei: oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar... Joguei energia naquilo, vontade naquilo. E as pessoas não vão captar muito bem a sua mensagem se você não demonstrar energia naquilo que você está falando. E não significa também gritar ou você estar motivado para falar alguma coisa. É simplesmente mostrar presença. E isso também é um exercício que você pode praticar utilizando a voz de peito, que eu expliquei anteriormente. Lembrando que você não precisa ser extrovertido. Tanto que tem muitas pessoas introvertidas que gravam vídeo e se comunicam muito bem. Por quê? Porque elas treinaram a comunicação delas. Ou elas se tornaram pessoas mais extrovertidas. Como eu me tornei uma pessoa muito mais extrovertida. Não muito mais, um pouquinho mais do que eu era antes. Por quê? Porque eu treinei essa minha comunicação, porque era uma coisa que eu sentia dificuldade e eu queria melhorar na minha vida. Mas não significa que eu vou sair mais, conversar com mais pessoas, não. Mas quando eu chegar para conversar com alguém que me interessa do assunto ou me interessa conhecer a pessoa, eu vou saber me comunicar melhor, eu vou transmitir energia, a pessoa vai falar: nossa, ela está interessada no que eu tô falando, ela está interessada no assunto que estamos conversando, e a pessoa vai sentir mais vontade de querer conversar com você, de querer entender melhor sobre o seu trabalho, sobre quem você é, sobre a mensagem que você está se comunicando. Tanto que você consegue ler as pessoas ou entender se elas estão confortáveis ou desconfortáveis vendo a expressão corporal delas. Tem um livro que se chama O que Todo o Corpo Fala. Esse livro é incrível quando se fala de expressões corporais. Se você se interessa por esse assunto, eu indico muito você ler esse livro, porque ele explica com imagens. Por exemplo, quando a pessoa está nervosa com o que você está falando, ou ela não está gostando do assunto, ela mexe assim no colar, ou ela coça o nariz. São coisas que... Eu li esse livro faz uns 2 anos atrás, são coisas que eu utilizo até hoje. Se a pessoa, por exemplo, isso você vê muito se você estiver na fila do ônibus e você vê todo mundo com o pé direcionado para o lado, assim, significa que a pessoa quer ir embora ou tá com pressa para querer sair dali. Ou seja, se você tá conversando com uma pessoa e você vê que ela te direcionou o pé, significa que ela quer ir embora, que ela não tá mais interessada, que ela tá atrasada. E é muito interessante a forma como você vê isso em muitos momentos da sua vida. E é a mesma coisa quando você tá se comunicando. Por quê? Imagina só, se a linguagem não verbal fala tanto dessa forma como o livro mostra, imagina quando você está conversando com alguém e você fica totalmente sem nenhuma expressão. Se você, no corpo, digamos. Por exemplo: oi gente, tudo bem com vocês? Olha como é diferente. Oi gente, hoje eu vou falar sobre um vídeo sobre comunicação. Eu tô exercendo bem a dicção, tô tendo ali presença, tô jogando uma voz de peito, tô jogando uma voz, tô falando bem, né, com presença, com dicção, mas a mensagem a mensagem não é transmitida. E você não precisa falar com muita expressão, muitos braços na tela, mas você pegar e mostrar visual que você está querendo transmitir aquilo, porque senão sua mensagem não vai gerar tanto impacto. Outros exercícios que você pode fazer para melhorar a sua comunicação é você observar palestras, cursos, entrevistas e prestar atenção na forma como eles comunicam, nas expressões corporais, na dicção, no tom de voz, na energia que eles falam.
Uma pessoa que eu indico muito é a Luana Carolina. Eu me inspirei muito na comunicação dela, porque ela explica muito sobre isso que eu falei aqui no vídeo. Então é muito interessante de você perceber a forma como ela gesticula as palavras, a forma como ela expressa a mensagem dela utilizando linguagem corporal, tom de voz, a voz de peito. Outra coisa que eu falei anteriormente é você ler em voz alta, você gravar mais vídeos falando. E quanto mais você treinar, mais você vai perceber que você vai melhorando sua comunicação e se posicionando melhor em situações do cotidiano. Resumindo, comunicação não é um talento, é uma habilidade treinável, que quanto mais você praticar, mais você vai melhorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui.